galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes, mas possivelmente só vamos conseguir falar de 3. E uma delas, vocês podem ver ali, temos o nosso grande Klaus Schwab com seu braço direito, o Harari. E por que eles aparecem aqui hoje? Porque o ilustríssimo ex-ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, estava com Harari. Isso é relevante. Temos que falar sobre isso. Temos que falar sobre o Harari, que inclusive já fizemos um dossiê sobre ele no passado. E nesse tema também eu quero falar um pouco sobre questões que envolvem o mundo e Brasil, antissistema, o momento que, sei lá, né, as direitas enfrentam aí os embates atuais. Mas vamos começar nosso vídeo falando sobre a mega operação no Rio. Não comentei sobre isso ontem, ficou umas coisinhas em aberto. Também tivemos novidades, algumas postagens ao longo do dia de ontem que acho que são relevantes para a gente ver com números, né, o que o povo pensa, o que o Lula está fazendo ou deixando de fazer, como pensam os aliados do Lula de esquerda, as vítimas da sociedade, o chororô de alguns jornalistas. Na segunda parte, vamos falar sobre a direita brasileira, que adora se envolver em tretas, e as tretas não param. E a treta que surgiu recentemente começa a ganhar novos contornos, e nas últimas horas algumas coisas que chamaram muito a minha atenção aconteceram. Inclusive um personagem que, de forma meio paralela, esteve na treta recente aí. É um personagem paralelo, ele não é personagem central de uma treta aí, que inclusive o Paulo Figueiredo estava nela. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nessa parte. Alguns relembrar e viver para mostrar como algumas pessoas deram um cavalo de pau em suas próprias opiniões. Enfim, vamos, que tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. E vejam só, o segundo instituto mais petista deste Brasil, a Atlas Intel, só perde para a Quest do Filipinho, fez um levantamento para saber o que as pessoas pensam. E adivinha, gente, o óbvio aconteceu, que é o quê? As pessoas aprovam a ação da polícia. As pessoas não defendem o bandido. É uma parcela mínima, que se confunde até com petismo. Ali, né? Mega operação no Rio. Apoio à operação. Quando você pega o país como todo, Brasil, 55% apoia. Que eu acho até pouco, viu? Esperava muito mais. Mas quando você pega Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro, que vive essa realidade muito mais de perto, aí você passa para 62% da população. Contra 34% só que desaprova. Quando você sai para uma bolha ainda menor, que talvez seja a bolha que mais vive essa realidade, que são os moradores de favela, 80,9% aprovam. Será que a esquerda vai falar que os moradores de favela são fascistas? Deve ser, né? Bom mesmo é burguesia. E se você pega os moradores de favela no Rio de Janeiro, 87,6% apoiam. A cada 10, 9 apoiam. É basicamente isso. Esse aqui é o dono da Atlas Intel, André Roman. Moradores, a aprovação da mega operação é consideravelmente maior que a média nacional. Eu acho que isso diz muito, né? O pobre tá cansado do crime. Mas tenta explicar isso pros petistas, né? Se os números da Atlas Intel não servem, o instituto, que também gosta de um petista, a Datafolha, diz que 76% dos moradores do Rio querem que o Exército participe da segurança pública. 66% defendem mudança em lei para mais responsabilidade do governo federal no tema. Para 72%, Forças Armadas deveriam ter participado da contenção, né? Ação policial mais letal do país. Mais números também. Castro tem a maior aprovação após mega operação nos complexos da Penha e Alemão. O que é que as pessoas esperavam? Gente, assim, são as coisas que são tão óbvias, mas a gente tem que botar aqui notícia, né? Porque não adianta só ser a nossa percepção, né? Só porque a gente acredita no óbvio, tá tudo bem. Não, tem que mostrar, temos que mostrar. Coisas que me surpreenderam.
Não, talvez não, né? Assim, esse aqui até me surpreendeu mais, porque o secretário de Segurança Pública, querendo ou não, é um cargo de indicação política, né? Então, é um cara com o pé mais na política. E às vezes você meio que evita, né, algumas brigas e alguns embates. Mas eu acho importante esse tipo de posicionamento. Ainda mais se esse tipo de postura aqui ganhasse a reverberação e apoio de diversos setores diferentes, ou talvez, né, o mesmo setor, a Secretaria de Segurança Pública, só que não só do Rio de Janeiro, mas ao redor de todo o Brasil. Os outros estados, os outros secretários de Segurança Pública saíssem em apoio. Porque ele está falando o seguinte: a ADPF atraiu criminosos para o Rio. Ele está falando que a ADPF lá das favelas, a do Supremo, acabou dando errado. E que é uma das grandes causadoras do que está acontecendo, porque você proibia a polícia de fazer operações em favela. Cara, isso não dá certo. Meio que devia ser meio óbvio isso, né? Essa opinião aqui, pra mim, já é, sabe, mais óbvia, porque é o chefe da PM. É que tá lá, realmente. Não, meio que acaba sendo também um cargo de indicação, mas é um cargo muito mais próximo da força policial do que, sei lá, da política. E tá ali, ó. Comando Vermelho expandiu após o Supremo limitar operações, diz o chefe da PM. Botou o dedo na ferida. O Comando Vermelho conseguiu expandir novas células pelo Brasil após decisões do Supremo no âmbito da ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas. A afirmação do comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Marcelo Menezes, aspas, a partir da ADPF 635, a gente observa uma transformação na forma de agir dos criminosos no Rio de Janeiro, que vem reverberando por todo o país. Basta dizer que o Comando Vermelho, hoje, está presente em 25 estados da Federação. Isso mostra que precisamos buscar uma adequação das nossas ações para fazer frente a essas práticas criminosas, disse Menezes em entrevista ao Metrópolis. De acordo com o comandante da PM do Rio de Janeiro, as medidas estabelecidas pelo Supremo, voltadas a combater a letalidade das operações policiais, contribuíram para a expansão das atividades do Comando Vermelho. Durante o Fique em Casa, a Corte chegou a proibir a realização de incursões em favelas, salvo em casos excepcionais. Aspas. Não são critérios meus, são constatações, são dados. A gente pode perceber que houve um aumento da sanha expansionista, um crescimento nos registros de extorsões praticadas por esses criminosos, principalmente nas atividades econômicas desenvolvidas dentro dessas comunidades. Isso proporciona a esses criminosos o aumento da musculatura financeira. Isso gera mais acesso à cooptação e mais pessoas para essa empreitada. Isso abriu um precedente mais pernicioso no Rio. A gente precisa de uma política pública integrada em que outros atores trabalhem nessa questão de forma incisiva, concluiu o coronel. Esse é o posicionamento da PM, do secretário de Segurança Pública, né? Ambos críticos da DPF. A maior parte da população apoia, o favelado apoia, mas o Haddad tem uma opinião talvez um pouco diferente. A cabeça do crime organizado está na praia de Miami, não na Penha, diz o Haddad. Segundo o titular da Fazenda, a operação da Receita apreendeu mais de 1.000 fuzis sem dar um tiro. O ministro propõe colaboração e afirma ainda que Cláudio Castro está mal informado. Bom, agora que colaboração, porque a colaboração foi solicitada, não foi lá atrás. E o André acabou até falando demais e o Lewandowski teve que tentar consertar no meio a confusão. Aí o Fonseca fala assim, ó, esse cara é um bocó, deveria perder o visto por falar uma groselha dessas. Não vou dar play nesse vídeo, porque tem outro que fala algo mais ou menos na mesma linha, mas a CNN destaca, né, governo enfrenta descrédito na segurança pública. Falando obviedade, né? E assim, tratar isso como se fosse uma análise até me incomoda, né? Porque todo mundo, assim, aqui tá falando, é um descrédito, as pessoas não acreditam, não estão botando fé no governo, não, o governo precisa reagir. Como se o governo fosse reagir. Como se fosse algo que realmente faz sentido para a esquerda. Todo mundo vê que quem tá defendendo bandido são os esquerdeiros. Todo mundo tá vendo. Todo mundo viu aí o que ao longo das últimas décadas a esquerda defendeu. Não, mas veja só o governo. Não é descrédito, porque ninguém liga desse governo. Você corta lá pra Rádio Bandeirantes, aqui o pessoal foi mais direto ao ponto. Falou, cara, o governo não liga pra essa porcaria, não. Não liga. Não liga. Mas não liga em nada. Dá play aqui pra vocês ouvirem.
Então, eu queria inclusive chamar a atenção para isso, né, para esse faz de conta, porque a situação toda chega à situação limite que a gente viu no Rio de Janeiro esses dias, né, e assiste no tempo todo, porque os governantes, de uma maneira geral, eles apenas fingem, né, fingem que estão preocupados, fingem que estão agindo. A gente viu o ministro da Justiça ser pego na mentira, desmentido pelo próprio diretor da Polícia Federal. Uma coisa constrangedora. Cláudio, né? Foi tão constrangedor porque ele deu um chega pra lá no diretor da Polícia Federal, né? Foi. O diretor estava falando, dizendo, olha, de fato, a Polícia Federal do Rio de Janeiro foi procurada, mas veja